Uma boa tarde a todos, que a paz e a graça de nosso Deus estejam em cada um de nós. Bom, nós aqui iremos continuar o estudo baseado no livro de Daniel, né? E a gente vai continuar aqui a partir de Daniel capítulo 2, né? Com o tema Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. O interessante foi Deus se utilizar um rei que adorava deuses pagãos, né, para contar a ele a história do mundo. E enquanto ele dormia, ele tinha esses sonhos. A Bíblia relata que eram sonhos, ou seja, não foi só uma vez que ele teve, ele estava tendo várias vezes. E o problema é que ele tinha os sonhos e ele não conseguia se lembrar, né? É tenso, porque várias e várias vezes ele sabia que ele estava tendo ali aquele mesmo sonho ali, só que ele não conseguia se lembrar, né? Eu acredito que isso acontece com muitas pessoas, né? Você sonha e você acorda no outro dia e você não se lembra com o que você sonhou e tal. Tem gente que sonha, tem pessoas que sonham, né, todos os dias. Foi esse caso de Nabucodonosor. Mas é óbvio que o fato de ele estar esquecendo, né, do sonho era o propósito de Deus. O propósito de Deus, porque Deus queria mostrar o poder dele, né, àquele povo pagão. E evidentemente salvá-los, né? Deus ele também queria salvar Nabucodonosor, né? Mas só que ele, Deus no caso, ele se utiliza ali de um rei pagão para contar, né, a história do mundo, de tudo que vai acontecer até o final lá, né, quando Jesus voltar. Então assim, ele chama os encantadores, os feiticeiros, porque assim, todos que se formavam na faculdade de Babilônia, né, vamos dizer assim, eles se formavam como mago. Então assim, eles tinham que saber interpretar sonhos, eles tinham que, como é que se diz, prever o futuro, né, através dos astros, essas coisas assim, ou através de animais mortos e tal, né? Então eles tinham que retirar maldições, né, lançar encantamentos, todas essas coisas assim. Daniel, quando ele foi forçado a ir para lá, Daniel ele teve que estudar todas essas coisas. Daniel ele teve que se formar como um mago, né? A diferença é que Daniel ele não se corrompeu, ele se manteve, embora ele tenha sido forçado a estudar sobre essas coisas, ele preferiu evidentemente seguir o caminho do Senhor, os ensinamentos do Senhor. É complicado, porque assim, Daniel ele era jovem, ele era entre adolescentes, jovens e tal, né? E por que ele não se corrompeu ali? Evidentemente que ele tinha, antes dele ser levado a cativo, ele tinha um exemplo do pai e da mãe dele. E ele se manteve firme. Ele foi um jovem que se manteve firme. Saiu daquela transição de adolescente e jovem, se manteve firme. Ele mesmo em um reino pagão, onde as pessoas adoravam coisas que nada tinha a ver. Ou, indo direto ao ponto, adoravam o capeta, né? Esse daí era o detalhe. Mesmo assim, ele não se corrompeu. E ele se formou como um mago. E quando Nabucodonosor chama lá os encantadores, os magos e tal, nenhum deles sabia interpretar. Por quê? Eles não sabiam o sonho. Tanto é que ele disse, olha rei, nos fale qual foi o sonho para que a gente possa interpretar. Ele disse, olha, eu não me lembro. Aí eles disseram, olha, então só os deuses podem revelar isso para você. A gente não pode. Aí ele fica irado e manda matar todos os magos encantadores da província. Quem que estava no meio? Daniel. E quando, vamos dizer assim, um soldado, né, apareceu lá na casa de Daniel, ele disse, não, peraí, como assim? E aqui quando a gente vê aqui a partir de Daniel capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscar a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel ele foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu
sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, para você ver, o rei ele ficou tão furioso que todo mundo tinha que pagar, porque por causa de alguns magos ali, ele ficou tão furioso que todo mundo tinha que pagar. O que eu achei interessante foi o fato do rei ter tido paciência, né? Porque ele já estava pirado. Mas você vê como é que Deus age. Mesmo assim, Deus ainda fez com que o rei tivesse paciência, esperando ali, no caso, para que Daniel fosse até ele. Né? Então vamos lá. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Você vê que Daniel ele exalta muito a Deus. E muitas vezes quando a gente ora, a gente não exalta a Deus assim. Você vê que ele cria todo vamos dizer assim, toda uma linguagem poética para exaltar a Deus. Eu não estou querendo dizer que você tem que fazer isso em público, chegar lá na frente da igreja lá não é isso. Mas às vezes aqui a gente orando, né, sozinhos e tal, porque oração longa, essas coisas assim, a gente faz quando a gente está sozinho. E não quando a gente está lá na igreja, lá com todo mundo, aí pede para ficar de joelhos, né? E aí, a não ser que literalmente seja um culto, tipo assim, um culto... Não, o culto aqui será somente focado em oração, essas coisas assim. Aí é diferente, né? Mas, vamos lá. Onde foi que eu parei? Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Eu fico imaginando, né, como não deve ter ficado ali tanto o rei quanto os sábios, porque Daniel não era daquele país. Ele não era. E aí o capitão da guarda chega e diz assim: olha, encontrei ali um dos cativos, né? Ou seja, Daniel, ele estava em um cativeiro, evidentemente. E um cativo, alguém que não era dali, que saberia fazer a sua interpretação, né? A interpretação do rei. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsassar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? O sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu ao qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim sabedoria, que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência ela era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e seus pés em parte ferro,
e em parte barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Eu fico imaginando naquele momento ali, o rei Nabucodonosor olhou assim: foi esse sonho mesmo que eu tive, Daniel? É isso mesmo que você está falando, foi esse sono, agora aqui que eu tô observando aqui, foi esse sonho mesmo. Aí Daniel disse: ok, rei, tudo bem, claro, foi esse sonho. Só que Daniel pega e diz assim, ó, rei, o senhor ficou muito preocupado com o que vai acontecer no futuro do mundo. O que Deus revelou para o senhor vai acontecer até o final dos tempos. E Daniel pega e chega para o rei e diz assim: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Naquele momento eu fico imaginando Nabucodonosor, ele começou a se achar, porque assim, ele deu um up, né, vamos dizer assim, na cidade de Babilônia, porque quem construiu foi o pai dele. Só que o que ele fez foi muito maior do que o que o pai dele fez. Foi muito maior, né? Ele tinha criado vários templos. Você vê, ele se exalta muito somente quando você vai em Daniel capítulo 4, não é, que fala lá da loucura de Nabucodonosor. Você vê que ele exalta muito a cidade de Babilônia e coloca toda a honra e glória nele. Tinha lá os jardins suspensos, que era uma das maravilhas do mundo antigo. As árvores eram gigantescas. Hoje em dia tem lá as sequoias gigantes, né, na Califórnia, nos Estados Unidos. São árvores imensas. Essas árvores suspensas eram muito... Essas árvores dos jardins suspensos de Nabucodonosor eram ainda muito maiores, né? Fico imaginando, hoje em dia tem árvores que necessitam de 15 pessoas para conseguir abraçá-la, de tão larga e alta que elas são. Eu fico imaginando naquela época lá, aquelas árvores. Ele construiu vários templos e, detalhe, muitas coisas, ou quase todas as coisas, lá na época de Babilônia, eram de ouro. O próprio Heródoto, ele dividiu as fases do mundo em ouro, prata, bronze e ferro. Heródoto foi um historiador grego, né? Então, assim, Daniel pega e chega para ele e diz: olha, o senhor é cabeça de ouro. Só que assim, rei, ele ficou se exaltando, né? Só que assim, rei, o seu reino, ele vai passar. E será dominado por um reino inferior ao seu. Né? Então a gente vê ali, ó, cabeça de ouro, braço e peitos de prata, ventre de cobre, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Se não fosse a interpretação de Daniel, dada nos versos 37 a 45, aquele seria mais um sonho sem pé nem cabeça. Melhor dizendo, esse teria pé e cabeça, mas não teria sentido algum. Segundo o profeta, cada metal da estátua representa um reino que sucederia a Babilônia. E é aí que a precisão histórica da profecia surpreende, porque foram exatamente 3 grandes reinos, Medopérsia, Grécia e Roma, que surgiram no cenário mundial depois de Babilônia. Né? Representados respectivamente pela prata, cobre e ferro. Prata, Medopérsia, bronze, Grécia, e os pés e as pernas de ferro, representado pelo reino de Roma. Foram 4 reinos que dominaram lá o mundo antigo. Claro que foram mais uns 3 reinos anteriores, mas aqui está focando somente nesses aí, né? Então vamos lá. Cabeça de ouro, Babilônia, braços e peitos de prata, Medopérsia, né? Ventre de bronze, Grécia, e perna de ferro, Roma. Só que evidentemente ainda tinha os pés de ferro misturado com barro. Depois de Roma, na sequência de materiais, surge uma mistura estranha, ferro com barro. E todo mundo sabe que eles não se misturam. Ferro e barro não se misturam, né? Então, com a fragmentação do Império Romano, né, no caso que era lá as pernas de ferro, porque assim, veio lá
a Medopécia dominou Babilônia. Depois veio os gregos, né, e dominaram. Eu não vou contar aqui a história, porque aí o vídeo vai ser mais de 1 hora de relógio, né? E depois dos gregos vieram os romanos, né, e dominaram lá os gregos, principalmente depois da morte de Alexandre o Grande, né, que seus 4 generais tomaram, né, os 4 generais foram os, como é que se diz? Eles herdaram o reino, né, Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. E aí depois veio o reino de Roma. Só que o reino de Roma, ele foi dividido. Os povos bárbaros que invadiram formaram 10 reinos. O mesmo número de dedos dos pés da estátua, em parte fortes, ferro, e em parte fracos, né? Segundo lá o verso 42. Então, vários governantes, depois, né, que esses reinos, eles foram 10 reinos, 3 deles foram eliminados, né? Isso aí é uma profecia posterior, isso aí só vai ver lá em Daniel, capítulo 7, né? Mas a gente vê que os bárbaros, né, eram chamados vikings, né, que viveram lá naquela época. Você vê que até hoje tem os países nórdicos, né, como Suécia, Finlândia, Noruega, que ainda eles mantêm ali uma cultura, embora o islamismo está invadindo lá. Agora, interessante, né? Eles não gostam do cristianismo, né? Embora o berço do protestantismo tenha sido lá, né, nesses países nórdicos, se não me engano foi na Suécia, né, com Martinho Lutero. Não, Suécia não. Não, mas teve na Suécia também, Calvino, né? Acho que foi Calvino mesmo, foi na Suécia, né? Foi lá um dos berços, né, do protestantismo e tal, mas eles não curtem muito assim o cristianismo, porque na época de Roma, né, da igreja romana, eles foram para lá e levaram para lá o cristianismo. Para eles o cristianismo acabou com a cultura deles, né? Então eles têm uma certa raiva assim, tal, né, do cristianismo, né? Mas outros países como Dinamarca, Alemanha, entendeu? São vários aqueles reinos ali bárbaros ali, foram todos divididos ali, né? Mas até hoje, mesmo assim, ainda tem os países que preservam algumas culturas assim, né, deles. Claro, não vivem na barbaridade, evidentemente, né? Mas são países até tranquilos. Noruega mesmo, meu Deus, aquele país é uma tranquilidade só. Mas vamos lá. Então, assim, o mais interessante é que quando você vai lá no verso 43, Daniel diz o seguinte, deixa eu ver aqui, verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Né? Essa tradução aqui é meio estranha, deixa eu ler aqui até na própria Bíblia, aqui, o versículo 43 diz o seguinte: quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro ele não se mistura com barro. A Rainha Vitória, por exemplo, ela não foi considerada a avó da Europa, porque tinha membros da família dela em vários países, né? Que eles foram se casando lá entre uns e outros lá para que criasse ali uma união, né? Para que fosse lá feita a União Europeia. Então, várias outras pessoas tentaram unir a Europa, né? Esses países não conseguiram, como Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler e atualmente, né, a União Europeia, só que aí ela foi mais uma vez rompida através do Brexit, né? Que o Reino Unido ele saiu da União Europeia. Profecia que continua a se cumprir. A Europa, ela nunca irá se unir. Nunca irá se unir. Ah, mas a Europa hoje é composta por muito mais que 10 países. Mas os 10 países principais, né, evidentemente, fora os 3 lá que caíram, né? Os que sobraram, os principais, eles continuam até hoje. Eles continuam até hoje e praticamente são eles que comandam tudo. Fora o Reino Unido que saiu, né? Saiu da União Europeia. Então, assim, a Europa ela nunca irá se unir. Nunca. Pode ter, pode vir a União Europeia, pode vir a ONU, embora a Organização das Nações Unidas seja o mundo inteiro, né? Mas eu creio que o objetivo deles é transformar o mundo todo em um país só.
que eles querem acabar com fronteiras, essas coisas assim, entendeu? É por isso que lá na Europa, hoje em dia, tem lá, embora hoje tá com a onda do vírus chinês aí, até que não sei como é que tá a situação, mas eles estavam abrindo as fronteiras para o pessoal, principalmente o povo islâmico, né, entrar lá. Só que aí que tá o detalhe. A filosofia do povo islâmico se eles vão entrar em uma terra, eles querem implantar o Islã aí, né? Interessante é que na Inglaterra muitas igrejas foram fechadas. Abriram mesquitas, né? Complicado. Só que mesmo assim, esse reino ele nunca irá se unir. Nunca irá. Várias pessoas tentaram, nenhuma conseguiu. O mais interessante é quando Daniel ele fala isso através até de casamento, mediante casamento, e não foi. Tudo isso aconteceu. A história do mundo, se a gente for olhar pelo lado historicista, a história do mundo está toda ali registrada no livro de Daniel. De forma resumida, sim, mas está lá. Né? E como a gente mesmo viu, no verso 44, que diz o seguinte: no verso 44, Daniel diz que nos dias desses reis, ou seja, na época da Europa, uma pedra, símbolo inequívoco de Jesus e seu reino, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e Lucas capítulo 20, versículo 17 e 18, uma pedra cortada, lançada, sem auxílio de mãos humanas, a de tirar a estátua nos pés, fazendo-a desabar. Essa pedra encherá toda a terra. Amém? Dessa forma, Daniel não apenas descreve a sucessão dos impérios, mas também localiza a volta de Jesus numa época específica. A da Europa, que existe desde 476 depois de Cristo. Uma Europa que existe desde 476 depois de Cristo, que existe até hoje. A história do tudo foi se cumprindo. Tudo vindo ali se cumprindo. Desde do crescimento de Babilônia, desde sua conquista, desde a conquista da Medopécia, desde a conquista da Grécia, desde a conquista de Roma, desde a conquista de Roma papal. Porque primeiro foi Roma imperial, pernas de ferro, depois Roma papal, né? Que é a mistura lá dos pés de ferro misturado com barro. Esses países eles nunca vão se unir. Nunca. E Daniel conta a história do mundo, a história da história do mundo até o final para aquele rei pagão, interpretando. O objetivo de Deus, evidentemente, não era só deixar registrado isso para nós. Era também salvar aquele rei. Era também salvar aquele povo pagão. Só que muitos não aceitaram, evidentemente, a salvação ali de Deus, né? Então, assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Em breve nosso Salvador irá voltar. Em breve ele virá e irá nos tirar desse mundo mau. Ok? Que Deus nos abençoe.